Eu vou compartilhar hoje um vídeo que eu gravei em setembro do ano passado, quando a gente tinha acabado de chegar na Bahia. E até hoje eu não postei esse vídeo porque eu simplesmente abandonei a ideia de fazer esse vídeo acontecer. Então o que eu tenho é só um trecho de uma conversa que eu abro, mas que eu ainda não desenvolvi. A gente não esperava que ia chegar tão longe em tão pouco tempo. A gente saiu lá do interior vai fazer um mês. Em um mês a gente percorreu... A gente tá no 5º estado, mas 3 não contam, né? De certa forma. Até conta São Paulo, vamos dizer assim. Porque a gente saiu de lá, a gente percorreu o litoral de lá. Mas Rio de Janeiro a gente passou, só passamos. Minas Gerais só passamos pela beirada. E aí sim chegou o Espírito Santo, que aí vivemos e agora estamos no 5º, que é a Bahia. Espírito Santo, a gente esperava um pouco mais, sabe? Pode ser que, como eu já disse, tem coisas que servem para algumas pessoas e algumas coisas não servem. E pra gente, na nossa realidade, não serviu muito bem Espírito Santo. A nossa receptividade lá foi razoável. Alguns pontos que são marcados como pontos de apoio para viajantes, alguns estão desativados ou alguns eles cortaram algum acesso à água ou à energia. Enfim, pode ser que a gente tenha criado muita expectativa acerca disso, uma expectativa de que era um estado perfeito para quem viaja. De fato, tem alguns lugares lindos para se parar. Se você tem uma estrutura, uma van, um micro-ônibus, uma Kombi, que você faça tudo dentro, você feche o carro, cozinhe, vá no banheiro, com uma estrutura, uma proteção, mas a gente está exposto. Então, muitos lugares no Espírito Santo você tem que parar à margem da rua ou da avenida, beirando a praia, beirando algum lago, algum parque. Alguns lugares são lindos, deu pra gente ficar muito bem, gostamos bastante, mas nos decepcionamos com algumas pessoas que às vezes se acham donas do lugar, ou com relação à limpeza, a gente não tem nada a ver com isso, ou até temos, porque somos seres humanos, vivemos numa única casa que é o planeta Terra, e ver sujeira na rua incomoda. Olha, uma folha bem na câmera. Então, o que a gente viu no Espírito Santo é muito lixo na rua. É muito lixo. A gente acaba de recolher uma sacola de lixo. Você olha para o lado e já tem. E como tem muito vento, o vento ele sopra o lixo para tudo quanto é lado. A gente estava em Vila Velha, a gente recolheu umas 2 sacolinhas. Em Piúma, a mesma coisa. A gente recolheu umas 3 sacolinhas. A hora que a gente olhava, o vento já tinha trazido todo o lixo de volta. Outro lixo. E muitas vezes dirigindo, a gente vê a pessoa abrindo a porta do carro, jogando lixo pela rua. Abaixando a janela do carro, jogando lixo na rua. É triste. É muito triste. Hoje, depois de ter concluído nossa trajetória, ter feito o que a gente quis fazer, no tempo que foi preciso, posso concluir que eu estava equivocado de uma certa forma em um determinado ponto do que eu falei. Sobre o acesso liberado a motorhomes no geral. Hoje eu concordo que não tenha tanta liberdade para isso. Posso ser criticado, não tem problema. É a minha visão. O que eu vi de pessoas que se acham donas do lugar, incomodando quem tá querendo viver tranquilamente. Não é à toa que a gente optou por isso, né? Mas não me arrependo de nenhuma forma, de nada do que a gente viveu. E eu não tô falando aqui de pessoas de fora que acham feio, esteticamente, nada disso, isso é um outro ponto. Mas eu vi muita gente no alto de seus motorhomes se achando no direito e liberdade de burlar as próprias regras ditas e demandadas para os outros, quando é consigo. E isso acontece nos relacionamentos, no trabalho, enfim. Quando é comigo, pode ser diferente, que eu posso. Ai, não pode fazer churrasco no meio da rua porque incomoda quem vem curtir o lugar. Porque como a gente ficava praticamente na beira das praias, então era um alto fluxo de turistas e pessoas que iam e vinham e tal. Mas a hora que você olhava, tava lá, churrasco, música alta, rodinha, ocupando boa parte do estacionamento de onde a gente estava. Sem contar no barulho 7 horas da manhã de quem não tem nada para fazer da vida e já acorda e quer causar. Isso tem muito. Como a gente é novo de idade, via muita gente perguntar se a gente estava de férias. Férias do trabalho, férias da faculdade, porque a maioria é aposentado, né? Então vinha muita gente perguntar, querer saber, querer entender, pra você ver como é o estereótipo de quem não tem nada o que fazer da vida e tá ali curtindo. Esse é o estereótipo de motorhome.
E eu concordo em partes. De fato, a gente estava ali curtindo. A gente escolheu isso, se desprender totalmente pra gente curtir, pra gente aproveitar a vida, viver plenamente. Mas ao mesmo tempo, o carro era a nossa casa, era a nossa vida ali, a nossa rotina, como a de qualquer um que tenha que trabalhar, fazer a programação do dia, enfim. E éramos taxados de chatos, de metidos, por não querer participar das rodas de conversa, dos churrascos, das reuniões, porque não era pra isso que vivemos aquilo. E parecia que só existia uma forma de viver em um motorhome. Fazer amizade e laços com quem te falava mal quando você virava as costas, quando você ia embora. Ser humano é ser humano. Te julga pelo que você tem, pelo que você não tem, pelo que você é. E quando a gente recebia inscritos do canal, então? Nossa, era só buchicho por aí. E não quero nem saber o que falavam. Mas eu sei que falavam. Fizemos poucas, mas lindas amizades que vamos levar pra vida. De pessoas que vieram naturalmente e naturalmente nos conectamos. E a gente tem guardado curtas, pequenas, mas significantes memórias e momentos que marcaram nossa viagem. Que fizeram de realmente diferença na nossa viagem. E de quem eu tô falando, sabe quem é. E quanto ao lixo urbano e social que a gente presenciou, infelizmente é a realidade. Tanto do Espírito Santo quanto uma boa parte da Bahia que a gente percorreu. Boa parte não, né? A gente percorreu um pouco da Bahia, que a Bahia é imensa. Tem lixo aqui em São Paulo? Interior? Claro, mas o que a gente viu lá saiu fora do imaginário. E é inadmissível não se conformar com isso. Eu falo um pouco disso no vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card. E dentre outras coisas que eu pontuo sempre, como já é bem sabido, eu não escondo nada atrás de uma paisagem linda e uma vida utópica de programas de televisão, como são em alguns canais de viagem. Fui muito criticado por estar falando mal da Bahia. Isso certamente veio de alguém que não acompanha o nosso canal, sendo que o que a gente mais falou aqui foi o quanto o estado da Bahia nos preencheu, o povo baiano nos preencheu, e quanto o povo baiano é sem igual. Bom, eu não preciso ficar provando nada pra ninguém, né? Eu pensei que eu não fosse postar esse vídeo, mas é preciso pontuar sobre algumas fantasias que são criadas em torno dessa vida maravilhosa, que é viver, viajar e morar itinerantemente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês sabem, a gente não esconde nada de ninguém. O que a gente vive, a gente mostra. O que a gente concorda, a gente mostra. O que a gente não concorda, a gente mostra. Porque é esse o intuito. Uma vida alternativa, ela não pode ser mascarada por fantasias, mentiras. Eu não tô dizendo que os outros canais mentem, tá? Eu sei que alguns sim. Mas eu sei que quem gosta da gente, vai gostar da gente. Do jeito que a gente é. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe um curtir, deixe um like. E obrigado. Não é nem 1 hora da manhã, a gente não consegue dormir, porque tá muito quente, alguém tá de muito mau humor e tá dormindo sentado e tá brabo, muito pernilongo e muito calor.